crê na verdade. Por isso que ele é incrédulo, ele já se rebelou. Na história da criação, quem foi que se rebelou contra Deus? Satanás. Foi a primeira criatura de Deus a se rebelar contra Deus. A primeira criatura a se rebelar contra Deus foi Satanás. Segunda criatura a se rebelar contra Deus foi Adão e Eva. Adão. Vamos começar por Adão. Incrédulo, um falso adorador de uma falsa religião criada por ele mesmo. E por último, as suas ações revelam que ele é do maligno, filho do diabo. Agora vamos para a segunda personagem, que é Balaão. Judas diz: cuidado. Os falsos mestres apóstolos, eles caminham no caminho de Caim. Mas também os falsos mestres apóstolos, eles erram, eles andam no erro de Balaão. Veja, caminhar no caminho de Caim e errar com o erro de Balaão. Caminham no caminho de Caim e andam no erro de Balaão. O que foi que Balaão fez? Balaão era um profeta. Por uma grande recompensa financeira, Balaão elaborou um plano para Balaque. Recebeu uma grana boa. E ele elaborou um plano para Balaque, rei de Moabe, a fim de atrair Israel a uma situação comprometedora de idolatria e de imoralidade. E assim levando o povo de Israel ao juízo de Deus. Como pode um profeta se vender? E por se vender, levar o povo de Deus ao juízo. E isso aconteceu com Balaão. Ele negou a verdade que havia no seu coração. Era um profeta. Ele vendeu as verdades que havia no seu coração e elaborou um plano, um esquema, uma armadilha para um rei ímpio, para um rei perverso, para um rei inimigo do povo de Deus. E o povo de Deus caiu em uma armadilha, em um laço. E o povo de Deus tornou-se um povo idólatra, idolatraram ídolos e se prostituíram. Números capítulo 22, Números capítulo 31, Números capítulo 25, capítulo 22, capítulo 25 e capítulo 31, ao versículo 16. Israel caiu em uma armadilha por causa de Balaão, e o juízo de Deus caiu sobre o povo de Deus. Judas diz: tenha cuidado com os falsos mestres apóstolos, porque quer levar vocês a caminhar no caminho de Caim. Eles querem levar vocês, aqui com a igreja, querem levar vocês a andar no erro de Balaão. Aquele que caminha no caminho de Caim e que anda no erro de Balaão entra em juízo. Mas vamos para a terceira personagem aqui no versículo 11. A terceira personagem aqui no versículo 11 é um cidadão chamado Coré. E o que foi que Coré fez? Coré se revoltou contra Moisés e contra Arão. Por que foi que Coré se revoltou contra Moisés e contra Arão? Porque eles queriam assumir o lugar de Moisés e de Arão. Coré, com mais 250 líderes, isso do povo de Israel. Coré e mais 250 líderes se oporam, rejeitaram a liderança de Moisés e de Arão. Quem foi que levantou Moisés? Deus. Quem foi que levantou Arão? Deus.
E como pode alguém rejeitar a liderança de alguém que Deus levantou? Não confunda agora. Estou falando aqui para levar os irmãos ao entendimento. Entenda bem aqui. Quem era Coré para rejeitar a liderança de Moisés e de Arão? Ao rejeitar a liderança de Moisés e de Arão, ele estava se revoltando contra quem? Contra Deus. Olha que perigo. Se revoltaram contra Deus. Só que não foi só Coré que se revoltou contra Deus. Ele levou mais pessoas a se revoltarem contra Deus. E diz a Bíblia, em Números capítulo 16, do verso 1 ao verso 50, que o juízo de Deus foi derramado sobre Israel. Mas precisamente sobre Coré e esses 250 líderes que se revoltaram contra a liderança de Moisés. E qual foi o juízo de Deus aqui? O texto também vai dizer que o juízo de Deus aqui foi que a terra abriu a boca. A terra abriu a boca e engoliu Coré e toda a sua família e tudo quanto ele tinha vivos. E Judá diz: tenha muito cuidado, porque os falsos mestres, apostatados, querem levar você a se revoltarem contra Deus. E revoltar-se contra Deus é juízo. Andar no caminho de Caim é juízo. Andar nos erros de Balaão é juízo. Se revoltar como Coré é juízo. E o propósito dos falsos mestres aqui era levar a igreja a cair nesse juízo. Primeiro a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 2. Olha o que Timóteo escreveu aqui. No caso, Paulo a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Olha essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui é muito forte. O início do versículo 1, mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, que os últimos tempos eram esses daqui? Os últimos tempos não são esses que nós estamos vivendo. Os últimos tempos começou lá nos primórdios da igreja, no primeiro século. Então, já lá nos primórdios da igreja, já havia pessoas se apostatando da fé. Essa palavra fé aqui, ela está envolvida no contexto de toda a Escritura. Se apostatar da fé é se apostatar de toda a verdade. Quem é que se apostata? Já falei para os irmãos no princípio, vou repetir. Quem é que se apostata? Quem conheceu. O ímpio não pode se apostatar. Ímpio não se apostata, só se apostata quem já conheceu. Porque a apostasia significa afastamento da verdade. Apostasia significa andar no caminho de Caim, andar no erro de Balaão, andar na revolta de Coré. Isso é apostasia. Ele expressa, isso aqui está num contexto de algo urgente. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Agora veja como é que se apostata da fé. Estou caminhando para a conclusão. Veja como é que se apostata da fé. Dando
ouvidos a espíritos o quê? Quem é esse espírito enganador aqui, doutrina de demônio? Os falsos mestres apostatados. Você já viu algum demônio falando com alguém? Porque espíritos enganadores são espíritos, demônios, espíritos malignos. Você já viu algum espírito em algum canto ensinando alguém? Você nunca viu um espírito em algum canto ensinando alguém? Não, que ele é invisível, ser invisível. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Doutrina de demônio é a doutrina. O espírito enganador é o falso mestre apostatado. O falso mestre apostatado, ele ensina uma doutrina de demônio. E isso é muito perigoso. Isso é algo muitíssimo perigoso. Porque eles são hipócritas. Os falsos mestres, eles são o quê? Hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Repetindo, é uma pessoa que se apresenta sem ser. Se apresenta de um jeito sem ser. É uma pessoa dissimulada. O hipócrita, ele é dissimulado. O hipócrita, ele é uma pessoa mascarada. Ele carrega uma máscara. Só que ele não revela que aquela máscara é falsa. Em outras palavras, o hipócrita é um lobo disfarçado de quê? De ovelha. Quando você olha para ele, você vê uma ovelha, mas deixa que por trás é um lobo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus ali, dando uma orientação aos seus discípulos, diz: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas, que se apresentam a vocês como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então, aqui, irmãos, é algo muito perigoso. É algo sério. Os apostatados, eles não ficam de boca calada. Eles falam. Eles têm doutrina. Eles têm ensinamento. Eles têm livros. Eles são escritores, escrevem livros. Eles dão palestras. Eles falam, muitos deles são famosos, falam os 4 cantos do mundo, se apresentam. São carismáticos. As multidões acompanham eles. Muitos deles são ricos. Os falsos mestres é uma armadilha mortal. Aqui no versículo 2, Paulo diz: pela hipocrisia de homens que falam mentira. Doutrina do demônio, falam mentira, tendo cauterizada sua própria consciência. Uma mente escurecida, que eu falei para os irmãos no princípio. O que é uma mente cauterizada? É uma mente escurecida, ou seja, outrora era iluminada, mas ela tornou-se escura. E a palavra cauterizada, ou cauterização, significa quando alguém leva um corte e pega um ferro em brasa e coloca em cima do corte para cicatrizar aquela ferida. Quando aquela ferida cicatriza, aquela parte do corpo perde toda a sensibilidade. Você pode passar a mão ali em cima que você vai sentir. Você pode beliscar, tal, cortar, não vai sentir, porque ficou cauterizado. O que é uma mente cauterizada? É uma mente insensível. Outrora ele conheceu a verdade. Ele se apostatou, se desviou da verdade. E agora não tem mais como ele voltar para a velha. Cauterizou. Para ele tudo é normal. Para ele tudo está certo. Para ele não existe mais verdade. Preste atenção nisso. Guarde isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Quando você ouvir alguém dizer o seguinte: não existe verdade absoluta, esse tem uma mente cauterizada. Como assim não existe verdade absoluta? A mensagem da cruz é uma verdade absoluta.
Jesus Cristo é uma verdade absoluta. É uma verdade que nunca deixa de ser verdade. Passado, presente e futuro. A mensagem da cruz é atual, é viva, é verdadeira. Salvou no passado, salva hoje, salva no futuro. A mensagem da cruz só vai deixar de existir e de ser única e verdadeira e absoluta quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, a mensagem da cruz vai continuar sendo absoluta. Mas para o apóstolo não existe mensagem da cruz. Acabou. Se ficasse só para ele, estava bom. Sim ou não? Se ficasse só para ele, estava bom. Esse apóstolo fechava a boca e ficava no canto dele. Mas não fecha a boca. Por isso que Judas, a igreja, sobre os apóstolos. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 17. A gente encerra. O versículo 3 diz assim, ó, olha o que Judas diz aqui no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada ou entregue aos santos. Judas escreveu sobre salvação. E ele mudou. Ele escreveu exortando a igreja a batalhar pela... O que é batalhar pela fé? Só batalha pela fé quem conhece a verdadeira fé. Se eu não conheço a verdadeira fé, eu vou batalhar pelo quê? Se eu não conheço. Mas Judas aqui está falando com o povo que conhecia a fé, a verdadeira doutrina, os verdadeiros ensinamentos da Bíblia, das Escrituras. E como é que alguém batalha pela fé? Como é que eu batalho pela fé? Para não cair no engano dos apóstatas. E também não cair na apostasia, porque há dois extremos aqui, há dois perigos. Dois perigos muito sérios. Primeiro, eu posso cair na armadilha dos apóstatas, como também eu posso me tornar o quê? Um apóstata. É muito perigoso isso aqui. Agora, como é que a igreja batalha pela fé, que uma vez lhe foi entregue? Olha para o versículo 17. O versículo 17 vai nos ensinar como é que nós temos que batalhar pela fé. Diz assim, ó. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram pregadas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Judas pede para a igreja. Se lembrem de quem? Da mensagem dos apóstolos. Aqui há uma direção, tanto para a igreja aqui, pela qual Judas escreveu, quanto para nós. Qual é o meio pelo qual eu batalho pela verdade? Lembrando-me da verdade, voltando-me para a verdade, conhecendo a verdade. E a verdade aqui é a mensagem apostólica. O versículo 18 diz: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Uma das mensagens apostólicas é, olha, está escrito que ia se levantar escarnecedores, ia se levantar apóstatas, falsos profetas, com o intuito de enganar o povo de Deus. Considerações finais. Judas exorta a igreja a batalhar pela fé. Isso nós temos que fazer. Nós
Mas será que nós conhecemos verdadeiramente a fé? A fé aqui é as verdades contidas nas Escrituras, não é? Essa fé que o mundo professa sem Escritura. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todo mundo diz que tem, mas nunca pegaram lá. Que fé é essa que não pegou nunca na Bíblia, que nunca leu a Bíblia, que nunca estudou a Bíblia, não tem conhecimento de nada? Que fé é essa? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de quê? Da palavra. Não existe fé sem a palavra, sem a Bíblia. Se você conhece a verdade, você tem que batalhar por a verdade. Judas leva a igreja a lembrar-se da mensagem apostólica. Uma vez o nosso coração cheio das verdades bíblicas, jamais nós cairemos nas armadilhas dos falsos profetas e dos apóstolos. Quero convidar os irmãos de pé. Em nome de Jesus. Vamos cear. Quero convidar aqui o irmão Júnior Romato para distribuir a ceia para os irmãos. Quem é que pode cear? Aquele que tem a sua vida nas mãos do Senhor. Se você é de Cristo, você tem certeza que você é de Cristo, nada pode impedir de você cear. Você pode dizer assim: eu sou de Cristo, eu tenho certeza que eu sou de Cristo, eu tenho certeza que Ele me salvou dos meus pecados, eu tenho certeza que Ele já me resgatou dos meus pecados, eu estou salvo. Então nada lhe impede de você participar do pão e do cálice. Deixa eu só ler aqui o trecho da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Feche os seus olhos. Pai Santo, graças te dou por esse culto, pelos louvores, pela palavra. Estamos aqui, Senhor, mais um domingo para participar do pão e do cálice. E eu te peço, Senhor, abençoa o pão e abençoa o cálice, e a vida de cada um dos irmãos que irão participar. Em nome de Jesus. Os irmãos podem distribuir. Aleluia. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Por alguns segundos, examine o seu coração. Eu não posso examinar o seu coração, você não pode examinar o meu coração, ninguém pode examinar o coração de ninguém, mas nós podemos. Nós e Deus. Pode participar do pão e do cálice.
Graças te damos, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na tua presença. Que o Senhor nos conceda outras oportunidades, Pai, de estar na tua presença, de participarmos destes símbolos do pão e do cálice. Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos que participaram, dos irmãos que estão na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa contemplar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa iluminar seus corações, para que cada dia eles possam conhecer a tua verdade e ficar firme nas tuas verdades, para não cair nos laços do inimigo, para não cair, Senhor, nas armadilhas dos falsos mestres, dos apócrifos, que dissimuladamente se introduzem no meio da tua igreja. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, quero te agradecer, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Abençoa suas vidas, suas casas, suas famílias, os irmãos que estão pela internet, que o Senhor possa contemplar a vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Toca na vida de cada um, nas suas famílias. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.